Ok. Deixa eu entrar lá, então. Tu botou em qual, Luiz Felipe? Eu tenho no Cérebro Caminho do Meio. Tá. Então eu vou Mas está no Instituto também. Ah, está no Instituto também. Então tá. Beleza. Então, estamos começando. Isso. Então, sejam todos bem-vindos, bem-vindos a mais um painel virtual. O meio ambiente, Viamão e o meio ambiente, que acontece em todas as quintas-feiras, às 19 horas. Já virou um programa semanal. E temos tido a alegria de poder receber pessoas aqui de ótimas ideias. Então, antes da gente começar propriamente o programa, quero apresentar aqui a nossa caminhada, que começou de uma reunião, de uma convergência de ideias com o Cláudio Fiorese, do Instituto Federal, com o Ricardo Pellegrini, Instituto Caminho do Meio, projeto Tupambaé, e onde nós queríamos fazer um programa sobre a Semana do Meio Ambiente, e acabou virando um programa de muitas semanas. Em vez de ser uma Semana do Meio Ambiente, virou um programa de muitas semanas. Passamos pelo meio ambiente e espiritualidade, com Lama, depois as áreas de proteção de Viamão, a APA do Banhado Grande, o Parque Estadual de Itapuã, depois outros, como o nosso Lago Tarumã aqui, olhar dos povos originários sobre as questões ambientais, a gestão municipal e territorial, as ações da Emater, que sempre está aqui conosco, o Vladimiro, e que tem nos surpreendido com uma visão muito convergente com esse debate todo que a gente está fazendo sempre às quintas-feiras. A agricultura familiar e seus personagens, onde a gente colocou nesse contexto o assentamento Filhos de Cepé e a produção orgânica que eles estão fazendo lá, os benefícios, todos esses benefícios que estão vindo para a cidade de Viamão e a comercialização desses produtos. Hoje nós temos a feira, às quintas-feiras, a feira de produtos orgânicos na Praça da Matriz, aos sábados lá na Santa Isabel. Então, tem um benefício direto já da sociedade viamonense com esse assentamento Filhos de Cepé. Depois tivemos a Agrofloresta e a Sintropia, que foi bem legal. Todo mundo está preparando o seu espaço para a produção. E, na última quinta, foi uma delícia total, o lançamento da cartilha com a Márcia Persúncula e a Cátia Almeida, produzida e pensada dentro do Instituto Federal, um projeto dentro do Instituto Federal sobre alimentação saudável. Então, foi uma delícia pura isso aí. Maravilha. E assim nós continuamos. Certamente, quinta-feira, vamos apresentar um novo tema e vamos pensando Viamão e o meio ambiente, que ultrapassa muito Viamão, porque essas reflexões têm sido compartilhadas e servem para todos os lugares do planeta. Nós queremos preservar o planeta, a nossa terra, que nos gerou e que é o nosso lugar. Somos ambiente, somos o meio ambiente. Então, convidar a todos que estão acompanhando essa live, que criem as salas de vídeo para compartilhar, para ampliar bastante o nosso... atingir mais pessoas, alcançar mais pessoas, né, com essas boas ideias que nós vamos ter através dos nossos convidados nessa noite. Então, seria isso para introduzir, sejam todos bem-vindos e um ótimo painel virtual a todos. Boa noite a todas e a todos, né? Cumprimentar meu companheiro aí de jornada, o Sérgio, e o professor Fiorese, onde nós já estamos no 11º encontro, como o Sérgio comentou, né? Então, é uma alegria muito grande a gente poder estar aqui reunido e trazendo todas essas
essas participações desses nossos convidados que abrem mão de estar junto aos seus familiares no horário da janta, no horário nobre desses, né? Para poder trazer um pouco dos seus conhecimentos, das suas caminhadas, né? E engrandecer esse nosso programa, né? Como o Sérgio já falou, a gente tem tentado aqui potencializar todas essas visões da agroecologia, da proteção do meio ambiente, que se faz tão necessário. E que o município de Viamão tem todo esse potencial, né? A gente está aqui no maior, né, município da região metropolitana, um ativo ecológico fantástico, né? Com essas áreas de preservações, os aquíferos, né? Essas produções de alimentos todas, né? Orgânicos, e o maior produtor de arroz orgânico, e toda essa caminhada aí agroecológica que o Instituto Federal, desde que chegou aqui há alguns anos, tem conseguido potencializar, e com um lindo trabalho também do professor Fiorese do projeto Eco Viamão. Eu acho que a gente fez uma lista de várias coisas, né? Que a gente ainda vai, vários programas que a gente ainda vai apresentar, e me parece que a gente está deixando, agora me surgiu isso, nós estamos deixando passar o projeto Eco Viamão. Não sei se numa live só a gente consegue falar todo esse trabalho maravilhoso aí do Instituto Federal, que está potencializando, né, todo esse trabalho aqui nessa região, né? Então, eu gostaria de, antes de passar para os nossos três convidados, Fernanda Miranda, José Ricardo e Luiz Felipe Vilas Boas, né? Eu vou ver se a internet do professor Fiorese está boa, né? Se ele pode dar umas palavrinhas. É sempre bom que ele fale um pouquinho desse nosso grandioso Instituto Federal e tudo que ele tem trazido para essa nossa região, e esse projeto maravilhoso do Eco Viamão. Bom, boa noite a todos, a todos. Espero que o meu áudio esteja chegando bem. Eu estou aqui em Silveira Martins, região central do estado do Rio Grande do Sul, terço da quarta colônia de imigração italiana do nosso estado. Está aqui conosco aí o pesquisador, o historiador Vitor Ortiz, né? Então a gente tem que fazer as referências corretas, senão ele me dá um puxão de orelha aqui, né? Vitor Ortiz, que, para nossa felicidade, agora veio se agregar à equipe do Eco Viamão, viu, Pelé, Serginho e demais convidados, como um bolsista que vai trabalhar questões da nossa memória, da cultura e da educação ambiental. Especialmente nesse ano que comemora os 200 anos da passagem do Augusto Saint-Hilaire pelo Brasil, pelo Rio Grande do Sul, pelo Uruguai e também aqui por Viamão, claro, né? Então, fica o convite. Maravilha. Podcasts produzidos pelo Vitor estão uma delícia. Rapidamente, dizer que é isso, Pelé. O Eco Viamão é isso. O Eco Viamão é um núcleo de estudos em agroecologia e produção orgânica. E a agroecologia tem que ser entendida como uma ciência, uma disciplina científica, sim, mas também uma ciência em ação, em permanente construção. E esses elementos que nós vamos ver hoje, ligados à nossa saúde espiritual, mental, né, física e da alma, são fundamentais, porque o objetivo de todo esse trabalho é melhorar a qualidade de vida para todos, né? Para todos. Eu acho que é esse o sentido da nossa passagem por esse planeta, propiciar através das nossas ações a melhoria da qualidade de vida do nosso entorno, da nossa família, da nossa comunidade, enfim, do nosso planeta. E espero que as visões que vão trazer aqui os nossos convidados, né? A Fernanda Miranda, né, que tem toda uma experiência, uma expertise, um conhecimento em homeopatia, aplicada à agricultura, inclusive, né? O Juca,
com acupuntura, o Luiz Felipe com a medicina chinesa, enfim, não sei se estou sendo correto nesse enquadramento, todo enquadramento é limitante, né? A visão que essas áreas têm em relação ao que está acontecendo no planeta, essa pandemia que estamos vivendo e especialmente no nosso país, né? O que estamos aprendendo com isso? O que deveríamos aprender com essa pandemia? E como deveríamos agir para que que não tenhamos uma nova pandemia daqui a alguns meses, alguns anos, provocando todo esse impacto sanitário, econômico, social, emocional, psicológico, né? Que realmente está sendo marcante. Então, sem mais delongas, sejam todos muito bem-vindos. Muito obrigado mais uma vez pela essa oportunidade de aprendizado e que, como disse o Pelé e o Serginho, disseram que a gente consiga multiplicar esses bons conhecimentos, essas boas experiências para que saiamos melhor dessa pandemia. Boa noite a todos. Um bom encontro a todos nós. Obrigado, Fiorese. Então, na nossa dinâmica da noite, então, nós pensamos em seguir um protocolo que a gente já tem utilizado, que seria umas breves palavras de cada um dos convidados, né? Para falar um pouquinho da sua trajetória, né? E como que chegou a Viamão, já que estamos inseridos nos painéis de Viamão, né? Como que as pessoas chegaram por aqui, né? Então, eu daria mais ou menos 3 minutos para cada um se apresentar um pouco e depois nós vamos para uma segunda rodada. Essa primeira é só para a gente ir esquentando e eu não acabar apresentando vocês como vocês não estão se enxergando hoje, né? Então, vamos passar primeiro para a nossa querida Fernanda Miranda. Olá, boa noite. Muito feliz com o convite, ainda mais com esse tema tão especial que não se dissocia, né? Saúde e ambiente. Então, eu sou, na verdade, sou uma paulistana, estou aqui no Rio Grande do Sul desde 2006. Eu vim para o Rio Grande do Sul porque eu casei com um gaúcho, e conhecido de vocês, inclusive, e vim direto para trabalhar na Bionatur. Eu vim para trabalhar na Conaterra, lá com os assentamentos na região sul do estado. Sou agrônoma, né? E vim para trabalhar na Conaterra. Então, trabalhei 2 anos na região sul, com os assentamentos na Bionatur. Vim para Viamão em 2008. Então, trabalhar no assentamento Filhos de Cepé. Fiquei como agrônoma, né? Fiquei 4 anos no assentamento, 4 anos e meio trabalhando no assentamento. Fui me aquerenciando por aqui, igual dizem os gaúchos, né? Fui me aquerenciando aqui por Águas Claras. Depois, por conta do trabalho, tive que dar uma saidinha daqui, morei em Porto Alegre durante alguns anos, e agora fazem 4 anos que eu estou então, de volta para Águas Claras. Agora não mais trabalhando diretamente com os assentamentos, antes eu trabalhava na assessoria técnica, né, relacionado ao INCRA. Agora trabalho como terapeuta homeopata, atendo muitas famílias, inclusive no assentamento, e como assessora técnica em homeopatia, né? Hoje eu sou autônoma. Que é isso, minha breve apresentação. Depois eu falo mais do meu histórico. Que legal, que legal. Eu aproveitando já para fazer um comercial, né? A Fernanda também é mãe aqui na escola Caminho do Meio, onde nós temos uma escola aqui no Centro Budista, né? Que estamos dando aulas de forma online, né? Mas seguimos com as aulas e então ela tem a filhinha dela como aluna aqui. Então ela é 2 filhas aqui, né? Então ela é mãe aqui da escola, então é muito próxima de nós, né? E eu não conhecia uma parte dessa caminhada da Fernanda. Me parece que ela poderia estar em outras lives, né? A live do assentamento e da história do assentamento e tudo mais, né? E mais uma agrônoma chegando no time aí para as novas oportunidades. Então vamos passar aí a palavra aí para o José Ricardo. Então, boa noite, todo mundo, todas, todos.
Eu conheci Viamão no início da década de 90. Eu vim fazer umas formações e teve alguns congressos da CUT aqui no Seminário Maior de Viamão, né? Então, a minha aproximação primeira foi com o Seminário Maior de Viamão, que hoje abriga o Instituto Federal. Eu nasci em Canela, Rio Grande do Sul, mas morei boa parte da minha vida em Caxias. E lá em Caxias, eu fazia parte da administração municipal, né? Coordenei o orçamento participativo na primeira gestão da Frente Popular na cidade, durante os 4 anos. E depois fui ser secretário de administração. Quando eu era secretário de administração, eu percebi que o pessoal da prefeitura estava muita gente adoecendo, porque uma das funções que tinha na secretaria era a biometria médica. Então, muita gente de laudo, muita gente adoecendo. E eu tinha tido contato com o Lama no final de 96, que foi quando eu conheci ele recém tinha sido ordenado. E eu já vim aqui no SEB, eu passei 108 horas de 2001 para 2002 aqui. E aí eu resolvi convidar o Lama para falar para os servidores públicos da Prefeitura de Caxias. Então, o Lama passou 4 turnos, mais de 2.000 pessoas assistiram ele. E eu acabei acompanhando ele todos os momentos. Né? E logo depois eu resolvi vir morar aqui. Eu pedi para ele, olha, daria para fazer uma casinha aqui no SEB e tal, para vir no final de semana. E o Lama cometeu esse erro de me aceitar. Aí, no início eu vinha só nos finais de semana, mas isso durou 3 meses. Eu não conseguia mais voltar. Minha formação é em Direito, então tem tudo a ver com a área que eu atuo hoje, né, que é a medicina chinesa. E então eu estou aqui desde 2004. Eu gosto muito de Viamão. Não é uma coisa que eu consiga explicar especificamente, assim, é por isso, por aquilo, né? Eu acho que tem uma simplicidade na cidade, nas pessoas, e embora tenha muita coisa errada em termos de meio ambiente, né? O próprio meio ambiente viamonense não tem explicação, né? É muito maravilhoso a gente ter um parque aqui, né, no Sentinela, ter todo o complexo do Parque de Itapuã, ter águas claras, a cidade ela tem esses aspectos naturais, tem os aspectos da produção, né, que o Pelé já citou, mas tem esses aspectos humanos, assim, né? Eu sempre brinco que Viamão é uma cidade que, se tu tiver cortando uma lenha de chinelo de dedo e um pouco sujo e quiser ir até o centro, tu vai com aquela mesma roupa e as pessoas te tratam com o mesmo respeito, assim, porque é uma simplicidade muito grande. Então, fui fundador, presidente do Instituto Caminho do Meio. Recentemente, o Pellegrini lançou uma chapa, né? Me derrubou da presidência do Instituto Caminho do Meio. Mas nós estamos já planejando, assim, eu fiquei de vice, né? Então no Brasil tem essa coisa do vice, assim, muito forte. Mas eu estou aqui pelo SEB, daí eu aprendi a meditar um pouco, fiz retiro, e então aqui eu ajudo a todas as tarefas que tem, assim, que precisam ser feitas. E nesse tempo, só para concluir, eu acho que eu já me entendi demais, eu fui fazer a medicina tradicional chinesa na escola Neidin, de Porto Alegre. Isso já tem 13 anos, mais ou menos. E desde 2010 eu passei a atender com a medicina tradicional, com a cultura fundamentalmente, moxa, butão, aqui no Caminho do Meio. Não sei se era isso, assim, se faltou alguma coisa. Maravilhoso, maravilhoso. A gente estava brincando antes aí que eu andei fazendo algumas sessões com o meu querido Luiz Felipe, né? Mas fui cobaia do Juca enquanto ele era estudante lá da escola Neijin. De vez em quando ele precisava de alguém aqui para espetar, né? Nada como um gordinho para ele usar as agulhas dele como cobaia, né? Muitas vezes ele me ajudou aí nos meus tratamentos aí. Vamos passar aí para o nosso querido Luiz Felipe,
também aqui do Centro Budista, e vai fazer uma pequena e breve apresentação para depois a gente entrar na segunda rodada. Eu queria falar primeiro, agradecer, assim, né, porque eu tenho achado, como eu tenho ajudado aqui no Zoom e tudo, alguma coisa assim que eu já tinha experiência, eu vi desde a primeira vez, né? E eu tenho achado esse encontro espetacular, sabe? Porque começou uma coisa simples, eu mais ou menos fui conversando com o Pellegrini e fui vendo o conjunto de pessoas que vai surgindo, sabe? Assim, é muito visível a rede que vai se formando, conjunto de convergências que vão acontecendo, sabe? Vai surgindo essa via-mão. Não sei quem comentava de vocês, às vezes uma baixa autoestima do viamonense, né? De que aqui é lugar de dormir, aqui não dá certo, né? É um chororô que tem muitas cidades, né? Uma visão carente, assim, né? A gente vai vendo surgir uma via-mão múltipla, com muitas ações sensacionais, sabe? Processos complexos, sabe? Experiências ricas, sabe? Pessoas muito incrível. Eu queria agradecer por estar nesse movimento de vocês, né? Que é realmente incrível, incrível mesmo. E eu acho bastante incomum, né? Eu chego a Viamão, eu passei em 2013 eu conheci o Lama Quadrima Santen, né? E eu já vinha buscando no caminho espiritual várias coisas, aí eu encontrei sentido em várias coisas que eu buscava a partir do Lama Santen, da apresentação que ele faz do budismo, né? E no budismo propriamente, né? Mas primeiro foi na forma que ele apresenta, sabe, as coisas. E aí eu fui me introduzindo no budismo, fui conhecendo o budismo e passei a frequentar aqui o SEB Caminho do Meio, que é o centro budista aqui em Viamão, a partir de 2004. Aí eu vim algumas vezes aqui e tudo, e aí no Rio de Janeiro, que é de onde eu nasci, de onde eu morei a maior parte da minha vida, eu passei a frequentar no Rio e me relacionar com o Lama Santen e com o SEB Caminho do Meio como visitante. Eu vim aqui como retirante, né, fazer retiros e tudo. E aí, em 2015, eu e Cláudia, minha esposa, conversamos com ele sobre a nossa transição, nossa vinda para cá. A gente tinha como alternativa vir para cá ou ir para Alto Paraíso, porque são os dois SEBs. A gente estava disposto a isso, né, fazer um movimento para uma aldeia budista, para um centro budista. A gente tinha essa aspiração, a gente tem essa linguagem, né, de se movimentar por sonhos, e a gente queria se vincular a um sonho que a gente considerava mais interessante, que é o sonho do Lama Santen, né? Ele já era tanto meu mestre quanto de Cláudio. E aí, em 2016, a gente se muda para cá, em fevereiro de 2016. Então, eu moro em Viamão, estou no 5º ano aqui, em Carioca, em Viamão. E aí é isso, quando eu fui conhecendo o Lama Santen, eu fui fazendo os retiros e fui surgindo como um praticante de meditação. Eu cheguei a partir dos ensinamentos, e aí eu fui meditando e fui percebendo o universo a partir da visão da meditação. Então, é isso que eu vou oferecer aqui hoje, né? É uma visão do que está acontecendo a partir de alguma experiência, de pouca experiência, mas é alguma, a partir da meditação, né? Então, eu estou aqui há 4 anos, estou no 5º ano em Viamão. E estou bem feliz aqui. Maravilha. Que maravilha. Então, a gente vai encerrando esse primeiro bloco, das primeiras apresentações, né? E vamos passar agora, então, para o segundo bloco, onde cada um fala um pouco da sua experiência profissional, como ela pode interagir com esse momento, né, que nós estamos passando de pandemia, né? Então, fica bem livre para cada um trabalhar os seus temas, né, interagir, né, com as questões da pandemia, do Covid, né? Então, é bem tranquilo que cada um escolha a sua linha aí de fala, né? É mais ou menos em torno de 15 minutos, porque a gente tem visto aí, né, e o Sérgio tem me chamado bastante a atenção, para que a gente não faça lives muito grandes. Quando a gente está aqui na live, né, conversando, hoje aqui, né, presencialmente tem 12 pessoas, deve ter já um número bem grande também ligados ao Face, tem gente que gosta de entrar mais pelo Face. O tempo passa muito rápido, mas para aquelas pessoas que vão depois assistir
num outro momento, as lives que são muito grandes, as pessoas acabam não conseguindo ficar 1h30 na frente do computador e assistir. Então, a gente tenta diminuir um pouco esses tempos, né, para que as pessoas possam assistir em outros momentos. Só para vocês terem uma ideia, a maioria dos nossos programas está tendo em torno de 1.400, 1.500 visualizações lá no Face do SEB, e é compartilhado também no Face do Instituto Federal, do Instituto Caminho do Meio, que é a nossa cara, né, quando a gente vai se colocar aí no mundo de uma forma não religiosa, né, nós temos esse Instituto Caminho do Meio, do qual eu consegui, através de algumas fake news e mais algumas propagandas, e prometendo alguns cargos, derrubar meu querido amigo José Ricardo Juca, né, que era o presidente aí, estava há muito tempo, né, e conseguimos aí, estou brincando, né, mas é a nossa cara aí, como que a gente se apresenta, como que a gente pode se relacionar com a Prefeitura de Viamão e com o Instituto Federal, e criamos aquela Tupambaé com muitos parceiros, né? Então, esse instituto é o que faz que a gente esteja aqui e também sendo divulgado nessas páginas, né? Então, querida Fernanda, siga aí, que eu também, não é porque vocês não vieram aqui para me escutar, vieram para escutar os nossos convidados. Falar um pouquinho sobre a homeopatia, né, e sobre um pouco da base para a gente ter uma ideia do que está falando, né? E às vezes pode parecer meio confuso essa coisa de ser agrônoma e de ser terapeuta ao mesmo tempo, né? Trabalhar atendendo pessoas e ao mesmo tempo atender plantas, solos, bichos, né? Parece de tudo, gato, cachorro, de tudo para atender, né? De tão abrangente e possível que é a cura através dos medicamentos homeopáticos, né? Porque os medicamentos homeopáticos, eles curam todos os seres vivos, todo mundo que se move, que tem uma energia, né? Uma energia vital que move o ser, ele é possível de ser curado de qualquer, em princípio e em tese, de qualquer desequilíbrio que esteja sofrendo, né? Então, a homeopatia surgiu na Alemanha há 220 anos atrás, através do médico Samuel Hahnemann. É um médico, então surgiu como uma terapêutica médica, né, para tratamento de humanos. Especificamente em pandemia, já desde 1700 e pouco, o Hahnemann já tratava as epidemias através de medicamentos homeopáticos. Qual que é a base da homeopatia? A base da homeopatia é a cura pelos semelhantes. Então, o que o Hahnemann descobriu, já com base em outros antecessores dele, também outros médicos, é que aquilo que é capaz de causar a doença é o que pode ser curado, se for administrado em doses diluídas e dinamizadas, né? Então, esses são os medicamentos, são doses extremamente diluídas e extremamente dinamizadas, né? Passa por um processo de dinamização, que ao ser administrado por qualquer ser, entra em contato com a energia vital e promove a cura, né? Então, a homeopatia estimula, o medicamento homeopático estimula o indivíduo, cada indivíduo, a encontrar o caminho de cura, fortalece os mecanismos de defesa, né? Busca a homeostase individual. Por isso que serve para planta, para gente, para bicho, para todo mundo que se move, para todos que se movem. São mais de 3.500 medicamentos homeopáticos. A base são minerais, vegetais e animais, né? Então, são elementos da natureza que são transformados em energia, né? Em medicamento, porque é eletromagnetismo, medicamento, e esses medicamentos são administrados, né? Qual que é a visão da homeopatia? Assim? A visão da homeopatia de saúde é que existe um desequilíbrio inicial, que é um desequilíbrio vital, um desequilíbrio na energia, né? Dá para a gente fazer uma comparação com um plano mundial nas epidemias, né? Quando acontecem essas doenças que muita gente é acometida, né? Dá para a gente fazer uma analogia que tem um certo desequilíbrio, né, vital, individual, mas que é acompanhado pelas massas, assim. Então, existe
uma dinâmica de desequilíbrio que acomete muitas pessoas, não todas, tanto que tem gente que entra em contato com os agentes externos que causam a doença e não adoecem, né? Não desenvolvem os sintomas, os sinais. Outros desenvolvem parte dos sinais, parte dos sintomas, outros sofrem absurdamente, né? Com a infecção, né? Pelo agente. Então, isso por quê? Porque existe um mecanismo de defesa individual que está mais ou menos suscetível, né, individualmente, né? E aí, quando ele acontece de forma epidêmica ou pandêmica, quer dizer que, assim, alguma coisa está muito errada, né? Assim, existe um desequilíbrio muito grande acometendo muitas pessoas no mundo inteiro, assim. Aí, obviamente, isso tem a relação como a gente tem tocado a vida, né? Como a gente tem tocado as nossas relações, a relação de produção, relação com a natureza, né? Como a gente se alimenta, enfim. Toda essa forma de ser e de viver que nós adotamos aí nos últimos séculos, que tem nos levados a processos de adoecimento e cada vez a processos de adoecimento coletivos maiores, né? E a homeopatia é, então, uma terapêutica individual. Ela trata cada ser como único, né? Cada ser adoece de uma forma e apresenta os sintomas e os sinais de uma forma, né? Seja um ser pessoa em qualquer fase de desenvolvimento, em qualquer idade, né? A forma que eu tenho uma dor de cabeça, ou por que eu tenho uma dor de cabeça, é diferente de uma dor de cabeça do Serginho, né? Por exemplo, às vezes minha dor de cabeça é mais na frente, dói de madrugada, quando eu estou cansada. O Serginho, quando está numa reunião muito estressado, um dia muito cansado, dói de outra forma. Então, cada ser tem uma forma de adoecer. Da mesma forma são os agroecossistemas, as plantas, né? Então, a homeopatia faz esse tratamento individual, entendendo cada ser como único, né? São 3.500 medicamentos, então há de se chegar num medicamento para aquele indivíduo que adoece por diferentes motivos, né? E por motivos únicos, individuais. E a mesma coisa nas plantas, né? E isso está relacionado ao tanto ambiente interno, como a gente está internamente, né? Como a gente percebe o ambiente externo, como a gente sente o mundo externo, como a gente sofre, influenciado ou não pelo mundo externo, ou relação direta com uma infecção, né? Algum agente, algum patógeno, né? E a gente não está preparado para isso. E mesmo sendo uma terapêutica de tratamento individual, né? Então, cada ser adoece de uma forma e tem um medicamento que te cura, né? Tanto para solo, para planta, para gente, né? Sempre tem um medicamento que te cura, né? Que cura a totalidade sintomática. A homeopatia vê o ser como um todo, né? Então, é uma dor de cabeça por causa que tem um estresse, que dá não sei o quê, que dá... Então, trata o ser como um todo, nos seus campos mental, emocional e físico. E isso passa pelas sensações também, de como a gente sente até aparecer no mental, no emocional e no físico. Para a planta, isso já não é tão simples assim, né? Na planta a gente vai mais na observação, na relação como que está no ecossistema como um todo, na região, às vezes na vizinhança, como os agricultores estão se relacionando com aquele ambiente, né? E como isso funciona? Isso é a base da homeopatia, então, né? Medicamentos ultra diluídos, dinamizados, né? Então, uma base eletromagnética, um medicamento energético, né? Que atua num ser como um todo, né? Equilibrando a sua força, a sua energia vital, estimulando a sua energia vital para esse organismo encontrar os caminhos de cura nos diversos corpos, né? Mas basicamente emocional, mental e físico. Essa é a base, né? E aí, mas como que isso acontece numa pandemia, né? Que a gente vê que está milhares e milhares de pessoas adoecendo mais ou menos da mesma maneira, né? Tem um padrão geral da doença, mas da mesma forma os indivíduos adoecem à sua maneira, né?
Essa semana eu atendi uma moça que ela tinha muito medo, medo de morte, ansiedade, medo de doença, medo de pegar a doença, né? Preocupação com o futuro, como que vai ser o futuro, como que a gente vai se virar daqui para frente. Isso também são sinais e sintomas da pandemia, né? Não da infecção por coronavírus, mas da pandemia como um todo, né? E como essa moça percebe e sente esse momento, né? E outros já não, com falta de ar, acometidos fisicamente mesmo, né? Com uma certa preocupação, mas acometidos fisicamente. Então, dentro de uma pandemia, tem vários processos de adoecimento, né? E ela acontece, como todas as pandemias, o Hahnemann descreveu algumas pandemias, desde a primeira pandemia de tifo e de escarlatina, lá em 1700 e pouco, que ele administrou beladona, que é um medicamento homeopático clássico, assim, que ele administrou massivamente, e os resultados foram maravilhosos, assim, diminuiu o número de mortes e os sintomas foram bem mais leves nos que estavam acometidos pelas doenças. E mesmo sendo uma terapêutica individual, no caso das pandemias, a gente trata a doença como um indivíduo e não o indivíduo ser que adoece, né? Então, adota-se em homeopatia, né, que em pandemias existe uma predisposição grande, né, uma predisposição mais geral, mais ampla, mais extensa, mundialmente, que muitas pessoas são acometidas, né? Então, um desequilíbrio grande em nível quase que planetário, né? Agora em nível planetário, né? E, em média, as pessoas adoecem de mais ou menos de uma forma, mesmo tendo as suas individualidades. E aí tem um histórico de tratamento. Então, em pandemia, a homeopatia ela é usada, se individualiza a doença e não o doente. Então, o conjunto de sintomas que a doença traz, se encontra um medicamento que pode servir para um número máximo de sintomas, porque é assim que a gente elege um número de sintomas, elege uns sintomas e encontra um medicamento que cure o máximo desses sintomas, né? No caso do coronavírus, o medo da doença, a ansiedade, a preocupação com o futuro, aí vem garganta, tosse, coriza ou não, né? Tosse seca, perda de olfato, de paladar, os casos mais simples, depois vem para uma versão já mais de falta de ar, né? De sensação de opressão, de ataque dos pulmões. Então, para essa sequência de sintomas, né, se descreveu essa sequência de sintomas e tem um conjunto de medicamentos que estão sendo usados hoje, já tá em andamento, tem diversos protocolos, né, as associações médicas, os terapeutas homeopatas, já desde abril estão desenvolvendo diversos protocolos com um número X de medicamentos que pode ser usado na pandemia. Aí esses medicamentos se dá massivamente, o ideal sempre é individualizar, mas em casos de pandemia a gente pode dar massivamente, inclusive de forma preventiva, né? Então, um dos medicamentos usado hoje, que é o arsênico albo, ele está sendo indicado para 100% da população. Todo mundo pode tomar o medicamento de forma preventiva e, ao entrar em contato ou não, né, com a infecção, vai estar com um mecanismo de defesa mais fortalecido, mais preparado para receber esse contato com o vírus, né? Não é uma vacina, não dá para se confundir. Tem gente que já fala, mas não é vacina, né? Não tem nada a ver com vacina. É fortalecimento individual dos mecanismos de defesa. E aí tem um histórico de uso de homeopatia em pandemias, em diversas pandemias. Eu fiz uma lista hoje aqui para dar uma olhada nas minhas colas, mas acho que a mais conhecida é a da gripe espanhola, né? Teve um amplo uso da homeopatia na época da gripe espanhola, em 1918, com resultados também excepcionais, sistematizados, mesmo naquela época, resultados sistematizados com baixa incidência de morte
e sintomas mais amenos também onde foram usados a homeopatia. No Brasil tem uma série de usos de homeopatia em pandemia desde 1849. A mais conhecida, acho que a mais recente, foi na epidemia de dengue, em Macaé. Eu acho que esse monte de gente ouviu falar disso, assim, porque ficou bastante famoso, já era uma época de circulação, de maior circulação de informação na internet, né? Então chega mais fácil para as pessoas. E foi aplicado em Macaé, em São José do Rio Preto, em São Paulo. Foram usados, foi usado um protocolo homeopático e foi feito todo um acompanhamento de pesquisa, né, um acompanhamento mais minucioso com essas pessoas que tomaram o medicamento. E o número de mortes e também de agravamento dos sintomas foi muito mais baixo do que se comparado com outros municípios. E então tem uma história de sucesso, e teve várias outras, assim, peste bubônica, varíola, tifo, meningite, várias outras epidemias, onde foram usados medicamentos homeopáticos de forma massiva, né? Para um número expressivo de pessoas, sem ser da forma individualizada, né? Que é a forma terapêutica que a gente usa normalmente, né? No consultório, nos atendimentos individuais. Agora, na pandemia do coronavírus, já no início da pandemia, teve uma movimentação muito grande de médicos homeopatas e de terapeutas também para buscar esse medicamento que fosse o medicamento que servisse para um grande número de pessoas. Começou na Índia, né? Tem um grupo maravilhoso de médicos indianos, assim, que estão revitalizando a homeopatia e trazendo todo um novo método, um novo olhar para a homeopatia. E eles, logo no começo, lá março, abril, eles já lançaram 2, 3 medicamentos que era para todo mundo tomar. Os resultados na Índia são ótimos. Até hoje estão sendo tomados os medicamentos. Aqui no Brasil tem muita gente que adotou o protocolo dos indianos também. Eu fui uma que adotei o protocolo dos indianos inicialmente e continuo adotando ainda. E aí, logo depois, então, os cubanos também vieram com um protocolo, usaram um protocolo em Cuba, os resultados também são maravilhosos em Cuba, com um composto homeopático. E aqui no Brasil, então, tem um grupo, a Associação Médico Homeopática do Brasil, e o grupo de terapeutas também lançaram protocolos de utilização massiva de medicamento e fazendo atendimento gratuito, inclusive, tanto nós terapeutas como médicos, fazendo atendimento gratuito para atender pacientes já cometidos por Covid, né? Já infectados por Covid, pelo corona. E então tem um protocolo, está sendo usado, já tem pesquisa, já tem análise dos dados das pessoas que usaram, que estão usando o medicamento homeopático agora na pandemia. Aqui no Rio Grande do Sul tem uma experiência muito legal, Ibiraiaras é o nome da cidade. O prefeito de lá topou, junto com mais um médico e um terapeuta que é meu professor, que foi meu professor Alexandre Mendonça, também distribuíram via SUS o medicamento do protocolo. No Brasil inteiro, através dos terapeutas da Associação Brasileira de Homeopatia Popular, também estão sendo distribuídas homeopatias para indígenas, para quilombolas, para a população de ribeirinhos, né? O pessoal tomando de forma preventiva. E já com possibilidade de olhar de forma empírica, né? Não é nenhuma pesquisa organizada, os médicos estão fazendo isso de forma mais organizada, né? De olhar os resultados disso, das comunidades onde chegou a homeopatia para tomar de forma preventiva e onde não chegou, e comparar esses dados, né? Os médicos já estão conseguindo comparar, e os resultados são super positivos da homeopatia sendo tomada massivamente de forma tanto preventiva como de forma curativa. Então, é isso, assim, a homeopatia é uma terapêutica espetacular, né? Atua desenvolvendo as forças individuais, né? Movendo as forças individuais de cada pessoa. Ela é barata, né?
poderia ser de mais fácil acesso, né? Eu espero que nessa pandemia a gente tenha aproveitado para divulgar bastante essa terapêutica, né? Para ficar mais acessível, chegar cada vez a mais pessoas. Ela é barata, então ela não tem contraindicação, ela não tem toxicidade, né? E se relaciona com cada um mesmo, cada um se relaciona de forma individual. É uma nova forma de você olhar para si mesmo, olhar para o ambiente, olhar para o todo, né? Olhar para um ecossistema, né? É um estímulo individual, né? Para a pessoa, o indivíduo se achar novamente, se encontrar novamente naquele ambiente, né? Encontrar o que adoece, o que não adoece, né? Encontrar os caminhos de cura. Então é isso. Tem muitas possibilidades e tem muita coisa acontecendo, tá muito bacana. E na agricultura também, para além da pandemia, então a homeopatia está brilhando o olho de muito produtor, inclusive dos produtores convencionais, porque os resultados são maravilhosos, né? Tem muito produtor de soja buscando homeopatia para iniciar uma transição de sistema de produção, porque tem um baixo custo, fácil aplicabilidade, baixo custo, né? Então, cai como uma luva, né, nesse nosso momento que a gente precisa tanto olhar individualmente, né? Olhar para cada um, fazer mudanças profundas, internas, em cada um, para depois ir para fora, né? Para o coletivo e para as relações com as pessoas, relações com os ambientes, relação com o mundo, e a homeopatia traz esse conforto, sabe? Ajuda a gente a encontrar esse lugar. E faz uma parceria com todas as outras terapias, porque não tem contraindicação, inclusive com os alopáticos, pode usar alopatia e tomar a homeopatia, né? Então, é super integrativa e é revolucionária, e digo que é necessária para a nossa transição necessária que a gente está precisando fazer agora. Usei 15 minutos, Pele. Maravilha, Fernanda. Que maravilha trazer todo esse conhecimento, né, que às vezes a gente não tem, né? Que a gente não tem, que não conhece profundamente, e esse sobrevoo que tu desse foi maravilhoso. Vamos passar a palavra ao Luiz Felipe. Tudo bem, Luiz Felipe? Abre o teu microfone. Tudo bem. Queria abordar a meditação, só fazendo a ressalva que não é fácil falar de meditação, né? Porque meditação é uma experiência, né? E sempre a gente corre o risco de, quando fala sobre uma experiência, complicar quem ainda não experimentou, né? Então, vocês já vão me desculpando aí por possíveis mal-entendidos, sabe? Eu queria contextualizar, colocar a meditação nesse contexto do surgimento da pandemia, sabe? Mas antes eu queria dizer que a meditação, ela surge, a minha referência é o contexto budista, né? Foi onde eu aprendi a meditar e fui vendo a relação entre essa experiência e o mundo que vai surgindo à minha volta. Portanto, desse lugar da minha experiência, mas a meditação ela não é exclusividade de nenhuma tradição espiritual, não é a exclusividade do budismo. Não precisa ser budista para meditar, não precisa nem ser religioso para meditar. Sabe, essa habilidade em lidar com a própria mente, ela é possível para quem tem uma mente, para quem tem um espaço mental. Né? Modernamente, muitos estão meditando, os artistas meditam para representar melhor, os atletas meditam, alguns atletas meditam, militares meditam. Imagino que assaltantes a banco, se meditarem, vão conseguir ficar mais equilibrados durante o assalto. Então, a meditação pode ter muitas motivações. Os budistas, no budismo, a meditação ela surge num contexto, desse contexto que eu vou falar, porque eu acho que ele nem propriamente é budista. Né? Muitos mestres, no budismo, os mestres têm uma importância assim grande, sabe? Porque eles vão dizendo que boa parte do budismo não é budista.
Então, tem muitas coisas do budismo que podem ser apropriadas. Outro dia, a gente estava escutando aqui, a gente tem um programa numa rádio aqui, a Sampadamita, estava o Frei Beto falando, não sei se vocês assistiram. O Frei Beto falou claramente, ele teve contato com a experiência budista, e ele que se apropria positivamente da experiência budista de meditação, e ele medita. Então, é desse lugar, assim, sabe, de algo que fica disponível, e está disponível para todas as pessoas, para todos os seres. Essa experiência, ela está posta, ela está colocada. Então, realmente, eu convidaria a todos, a todo mundo, sabe, inclusive aos budistas, sabe, de aprofundar a sua experiência em conhecer a própria mente, conhecer esse universo do mundo interno, que é o primeiro contato da meditação, é você perceber, você fazer contato com algo que está disponível e que ele surge num conjunto de experiências onde a gente vai, através dessa percepção, perceber que o que surge fora é inseparável do que surge dentro. Mas o primeiro contato é a gente perceber que a gente pensa, e surgem os pensamentos, no mesmo espaço surgem imagens, as emoções estão por ali também. Todo o nosso sentido de percepção que a gente dá, as nossas crianças na escola não conseguiriam dar sentido, dar surgimento àquilo que eles aprendem se não passar pelo espaço mental. Eu queria trabalhar nesse nível de obviedade. Todos nós aqui, cada um que está escutando, não está escutando o que eu estou falando. Ele está escutando e está dando significado, está dando surgimento ao que eu estou falando. O que eu estou falando não tem uma existência em si. Ele é totalmente dependente, o que cada um vai dar surgimento. Isso me parece óbvio. Eu queria chamar vocês para olhar para essa obviedade. O que acontece fora não está pronto. Ele sempre, em todos os casos, ele depende de quem se relaciona com aquilo e dá surgimento. Eu queria que você refletisse um pouquinho sobre isso. Se as coisas são as coisas. A pandemia é a pandemia? Nesse contexto eu digo, não, a pandemia não é a pandemia. A pandemia é o surgimento que cada um de nós dá à pandemia. Esse é o ponto que eu queria trazer. Porque a partir dessa experiência de que eu tenho um mundo interno, por exemplo, eu posso perceber o surgimento de uma emoção. Porque se eu percebo que eu estou ficando irritado, ou que eu estou ficando sem espaço, eu estou me sentindo um pouco oprimido, não tem nada me oprimindo, a não ser o fato de que eu não posso sair da minha casa. Se eu começo a perceber esse movimento, que ele é interno, vou usar essa linguagem do aspecto interno, eu posso perceber que esse surgimento dessa opressão, que não estou sendo oprimido, estou me sentindo oprimido, vai, ao mesmo tempo, dar sentido, dar surgimento ao que eu vou chamar de realidade à minha volta. Porque eu, a partir desse lugar de experiência de opressão, eu posso olhar em volta e significar a experiência da pandemia como uma experiência opressora. Ou não é? Você vai negar que a experiência dessa pessoa é uma experiência de opressão? Desse lugar que ela está sentindo, ela tem razão. Tem sentido ela dizer, não, essa pandemia ela está me oprimindo. Ela é opressora porque não sei o quê, eu não consigo sair de casa. Então, eu queria chamar a atenção para esse contexto de que o que surge à nossa volta pode ser de medo, porque a pessoa olha em volta, ela começa a surgir nela uma experiência de medo, de aflição, aquilo vai surgindo, ela olha desse lugar do medo, do futuro, ela vai significando as experiências desse lugar da emoção que está sentindo. Então, o fato da gente conhecer, porque é uma coisa um pouco estranha, sabe, na experiência humana, o tema da mente não fazer parte das nossas conversas. Porque desse lugar de obviedade que eu estou convidando, como é que a gente pode descrever as coisas sem falar a condição da mente que está descrevendo? Como? Como? Por isso que tem sentido. Por exemplo, na escola das crianças aqui, na escola Caminho do Meio, em vários encontros deles começam falando como estão se sentindo. Porque tem sentido, olha, hoje eu cheguei aqui, eu tive umas coisas, eu estou um pouco irritado, não sei o quê, mas eu resolvi vir. Eu estou me colocando de um lugar de irritação, eu estou escutando o que eu estou falando, estou fazendo contato com a emoção. Nessa linguagem que eu estou utilizando, estou fazendo contato com o mundo interno.
Pode ser que eu veja, conforme eu encontre uma pessoa, o conjunto de pensamentos associados ao surgimento daquela pessoa. Porque é desse contexto que eu vou significar a pessoa. Eu vejo emoção, vejo pensamentos, vejo lembranças, ou nessa linguagem, né, vejo marcas mentais, vejo experiências que eu associo com a pessoa. Quantas situações a gente coloca na situação quando a gente faz associações com experiências anteriores com o que está surgindo na nossa frente? A gente vai dizer que está na nossa frente. Então, esse é um conhecimento que seria super útil para a gente, sabe? Super útil. Aí eu queria trazer isso para o contexto da saúde. Porque se eu não percebo que eu estou me irritando, por exemplo, que meus ombros estão tensionando, estou exagerando, mas às vezes é menos do que isso, eu estou me irritando, eu começo a travar aqui, eu assim estou exagerando, mas eu travo, meus ombros tensionam um pouco. Isso começa de manhã e vai até a noite. Aí eu estranho que de noite eu estou com uma dor enorme, não consigo me mexer. Mas se eu faço contato com a emoção, porque nos ombros é mais grosseiro, mas isso pode acontecer nos nossos vasos sanguíneos, pode acontecer no estômago, pode acontecer no coração. Tem muitas expressões que a gente, pelo significado que a gente vai dando ao contexto, eu acho que é isso que pode ser um benefício imenso, enorme, sabe? Não só no contexto de uma pandemia, mas no contexto da nossa experiência de vida, no contexto de saúde mais amplo. Porque a experiência que surge em termos de corpo, de fala e de significação é inseparável do surgimento que se dá nesse espaço mental. A gente precisaria ter contato que existe um espaço mental de surgimento. Por exemplo, onde o silêncio faz parte. Agora, se você tem um olhar para a meditação, que é uma coisa onde você não vai pensar, ou então você vai trabalhar com imagens maravilhosas, ou que vai ter algum tipo de devaneio intencional, aí realmente é como um passeio no parque. Eu estou trazendo para um convite onde a gente vai se debruçar sobre um espaço e ali vai investigar. Por exemplo, tem uma abordagem do Buda que eu acho interessante para o nosso tempo, é que como o Buda fosse um pesquisador que abriu o laboratório, se debruçou sobre o laboratório e observou as experiências. Então, ele senta, olha para a própria mente, olha para o espaço mental e ele observa em profundidade o que surge na mente e os surgimentos associados com as imagens externas. Ele investiga aquilo de forma profunda. E o que surge com o que foi chamado de budismo é o relato que o Buda tem das experiências que ele observou. Isso está disponível para a gente, está posto para a gente. E, sinceramente, não precisa ser budista. Como eu já falei anteriormente, o Frei Beto, para mim, é um exemplo bem interessante, é bem recente. Ele segue sendo cristão, um super cristão, no sentido mais profundo do cristianismo, como eu entendo, e se expressa nas palavras dele. Quem assistiu pode ver, está lá disponível na Ação Paramita. Mas ele fez contato com a meditação, ele fala, o primeiro contato que ele fez foi na prisão. Vocês sabem que ele ficou preso 4 anos, né, na ditadura. Então, ele olhou para a própria mente, ele viu que se ele não cuidasse, ele ia enlouquecer ali. Então, dessa experiência dele, ele ultrapassa, está disponível para todos nós. Então, a condição de saúde, no sentido mais amplo, ela não tem como ser separado desse espaço que dá sentido ao nosso próprio corpo. Então, no contexto de saúde, era importante a gente não dissociar aquilo que, inclusive, o que a gente vai pensar. Por isso que ver televisão, ver televisão de uma forma geral, de uma forma ingênua, realmente é um perigo, né? Vocês não sabem alguns programas, algumas notícias, mesmo internet, você ficar andando pela internet de forma ingênua, achando que aquilo que você vai ver é uma forma inofensiva de contato, porque de tanto você olhar, aquilo surge como base de surgimento para futuras coisas. Associações que para você vai ser familiar, que quando surge uma imagem, você vai dar sentido àquilo. Para fora e para dentro também. Então, esse processo investigativo, diz o Buda, né? O Buda tem essa descrição, ele diz que essa experiência que ele teve de reconhecer o espaço da mente de forma a investigar esse espaço, perceber que o que surge fora e surge dentro é inseparável.
Vai ter essa questão de observador e objeto. Todo mundo sabe o que é um observador, todo mundo sabe o que é um objeto. E para a gente são duas coisas. O que o Buda diz é que são inseparáveis. Não existe observador sem objeto. Não existe objeto observado sem observador. Aí o que o Buda nos convida? Observa isso na tua experiência. Vê se existe algo que seja separado do surgimento de alguém a esse próprio objeto. A gente vai observar que se as coisas fossem o que aparece fora, todos veriam a mesma coisa. Todas teriam um sentido de existência absoluta. E se a gente percebe, porque a gente precisa perceber a nossa experiência, como é que eu significo um mundo, como é que a realidade, que eu chamo de realidade, ela é inseparável do surgimento que cada um dá. Isso nos ajudaria a entender por que às vezes encontrar uma base de convergência é difícil, porque cada um está olhando de um lugar. Cada um está dando surgimento a partir de um lugar, a partir de uma motivação, a partir de uma intenção. Se eu entendo isso, que cada um de nós dá sentido de um lugar, quando eu vou dialogar, eu tento entender o lugar do outro. Claro, não preciso concordar, mas eu tento entender. Então, a condição de saúde, ela é fundamental, eu preciso ver isso na minha experiência. Porque se eu atravesso uma condição nesse espaço mental, que estão as emoções e pensamentos, de forma intensiva e obsessiva, é inevitável que eu tenha uma complicação no nível de corpo. Eu não preciso ser médico para saber disso. Vê a sua experiência. Vocês têm experiência de, por estarem envolvidos numa determinada emoção, perdem o apetite? Ou comem demais? Vocês já sentiram o estômago apertar? Já sentiram o chão sair debaixo dos pés? Já sentiram esquentar a cabeça? Já perceberam esfriar a mão em função de uma emoção ou de uma aparência? A gente precisa ter esses exemplos para perceber que a nossa relação interna e externa é inseparável. A meditação, por isso que é um risco, eu estou falando de coisas que a gente precisa experienciar. A base para a gente perceber é ter uma mente que não saia correndo atrás ou fugindo do que aparece em torno de nós. Esse espaço interno que surge a partir de uma calma, que ela é importante, precisa ter alguma calma, algum espaço de liberdade diante do que surge à nossa volta. Acho que todos vão concordar. Se surge alguma coisa, eu vou correndo atrás porque eu quero. Ou se aparecer uma coisa me assustar ou tornar indesejável, eu sair correndo, eu não tenho chance de contemplar, de observar aquilo. Eu preciso de calma. Eu preciso de espaço de liberdade para lidar com as coisas. Um dos aspectos da meditação, a meditação mais simples, que é eu ter condição de direcionamento para uma coisa e sustentar aquilo um pouquinho, aí tem vários métodos para isso, é eu ter espaço interno, é ter liberdade. Surge uma noção de liberdade interessante. Liberdade, liberdade é eu poder fazer tudo aquilo que surgir como impulso, eu poder fazer. O que é essencial, mas aí se introduz a pergunta, e não fazer? Porque se você não tem liberdade de não fazer, você não tem liberdade. Concordam? Surge algo, eu tenho um impulso. Eu quero aquilo para mim ou eu não quero aquilo para mim. Mas se eu não quero, a coisa vem em minha direção. Então, esse espaço de liberdade vai ser fundamental para eu ter condição de contemplar. Por exemplo, perceber e associar uma condição interna com uma condição externa. Será que eu consigo perceber que aquela dor no estômago estava associada a uma determinada lembrança que eu tive? Ou uma experiência intensa que está acontecendo? Eu tenho um relato de uma pessoa que estava num prédio de 5 andares, dos moradores que estavam, acho que tinha umas 4 ou 5 famílias, só a família dela não estava com o Covid no prédio. Ela entrou, quase pirou. Ela entrou num processo mental e emocional, entrou numa loucura. Tudo construído. Isso independe de ela ter mais ou menos cuidado, porque ela entrou num processo mental. Eu estou usando esse termo, né, do espaço mental, teve as emoções, as imagens, as lembranças, etc, etc. Então, voltando ao que eu falei no início, seria importante a gente ter algum espaço interno para perceber a relação entre essa condição interna e o que apareceu externamente. Porque se eu não tivesse espaço de liberdade, eu não consigo sacar, perceber isso na minha experiência. Se eu percebo na minha experiência, eu consigo levar em conta que no outro, talvez seja algo parecido.
que ele está dando surgimento, a experiência que ele está expressando na minha frente, tem como base alguma condição de surgimento que eu não sei, e que não é igual quando eu estou dando surgimento. E todos nós temos um mundo interno próprio, com experiências, com relações, etc, etc. Então, para eu entender essa aparente complexidade, eu preciso ter calma. A base é calma. Aí a meditação vai ser fundamental para isso, para a gente entender que saúde é uma noção ampla, não é ausência de doença, é muito mais amplo que a ausência de doença. É uma condição mental, emocional, etc, etc. Nesse contexto, por isso que os budistas vão dizer, a vida é espiritual. Não é porque eles acham que todo mundo tem que ficar sentado e rezando e meditando, embora seja importante também. É porque eu posso olhar para todas essas coisas de uma forma mais profunda. Eu compreendo a realidade que surge à minha volta, além das aparências, muito mais profunda do que simplesmente achar que a coisa está lá e eu tocar. Então, eu acho que é interessante o convite de vocês e trazer essa questão da meditação no contexto de saúde, uma visão integradora que possibilite a saúde, para ampliar um pouco essa noção, sabe? A gente precisaria trazer mais para o cotidiano, a gente ter mais métodos, sabe? Poder oferecer às nossas crianças, aos nossos jovens, aos nossos queridos familiares, numa linguagem que eles tenham condição. Hoje aqui eu estou usando como referência o budismo, mas a gente não precisa utilizar isso. Criar jogos, criar dinâmicas, criar momentos, sabe? De parar, momentos de silêncio, que seja através de preces, sabe? Toda prece tem seu sentido. Porque ou tem sentido eu fazer um Pai Nosso pensando na hora do jantar? Eu acho que não. Eu acho que Pai Nosso é a oração que Jesus ofereceu. Então, minha mente está onde? Está em Jesus. Se eu não saco isso, eu acho que não tem problema. Ninguém sabe onde é que está a minha mente, então eu posso fazer Pai Nosso que está aí no céu, vou almoçar daqui a pouco, será que tem feijão? Então, sei lá quanto tempo já falei aí. Aí eu queria trazer isso. Eu sei que é um tema, assim, para nós é novo, embora seja tão antiga quanto os seres que têm em mente, né? Mas eu acho que é um tema assim, que a gente seria essa urgência de levar para os diversos contextos, no ambiente hospitalar, no ambiente de saúde. De que lugar que o médico dá surgimento à pessoa que está chegando, ao contexto que ele está trabalhando. Eu imagino quem está no SUS, se ele deixar a mente dele livre, ele não vai conseguir dar um passo. Ele vai ter raiva, ele vai culpar as pessoas, vai culpar o governo, vai culpar o outro só fora. E não vai ver que aquilo que surge, eu não estou falando que ele pode dar surgimento a mais remédio, mais esparadrapo, não é isso. É um surgimento sutil, é um surgimento da compreensão. Então é isso, seu Pellegrini, muito obrigado. Agradeço ao Luiz Felipe pela fala dele, né? E é muito interessante, eu estou olhando aqui, né? Na realidade, os 3 convidados de hoje são praticantes de meditação, né? O Juca mora aqui e já fez retiro fechado, já ficou muito tempo em meditação, o próprio Luiz Felipe, a nossa querida Fernanda é praticante lá do Vila Zen, né? Da prática do Zen, também é uma praticante, né? E interessante também que os 3 também tenham esse viés aí da saúde, né? Porque além a gente vê os cartazes aí atrás, o Luiz Felipe também trabalha com pacientes, né? Com esse cuidado. Eu corria esse risco, sabia que corria esse risco, os assuntos são muito interessantes, né? E não queria como cortar vocês e diminuir, né, a fala de vocês. Então convido o José Ricardo, nosso conhecido como Juca, para dar sua participação. Muito legal ouvir a Fernanda assim, nesse contexto. A gente se conhece por aqui, né? E achei bem maravilhoso. Eu conheci a homeopatia em Caxias, inclusive o nosso prefeito da época era um dos primeiros formandos médicos homeopatas, no tempo que a homeopatia médica só tinha em Curitiba, com o Dr. Gamarra, né? Depois eu tive um grande amigo, tenho ainda, né? A gente não tem se visto, que é o Cláudio Rai, é um pediatra homeopata em Caxias. Então, convivi muito nesse meio, me tratei muito com homeopatia, muito, muito bonito. E a forma que tu trouxe assim, foi muito boa.
Luiz Felipe também, assim, é a prática que a gente faz aqui no SEB, então acho que ele apresentou de uma maneira muito legal, né? E eu queria propor que a gente, quero propor dentro do meu espaço, que a gente fizesse um tempinho assim de silêncio durante esse momento aqui, que a gente dedicasse para todas as pessoas que nesse momento encontram algum tipo de sofrimento. E aí, então, a gente fazer um pouquinho de silêncio. Então, a gente vai retornando. Serviu também para a gente reduzir um pouco esse ritmo, né, da experiência interna. Então, eu acabei fui convidado, né, e agradeço muito para fazer essa leitura a partir da medicina chinesa tradicional, né, que é a minha formação atual. Então, o primeiro clássico da medicina tradicional chinesa, que data de mais de 2000 anos antes de Cristo, ele, Neijing, Tratado do Interno, ele vai dizer que toda e qualquer manifestação de sintomas de doença começa no Shen. O Shen quer dizer psiquismo, quer dizer o aspecto emocional. Isso tanto numa esfera individual como numa esfera coletiva, que a Fernanda abordou muito bem aqui. Então, se nós olharmos o ritmo e as emoções que estão prevalecendo, que estavam prevalecendo até o momento da epidemia, nós estamos num ritmo muito acelerado. A humanidade está no ritmo acelerado. Nossos fatores de forma de avaliar se nós estamos indo bem ou não é o crescimento econômico, não associado aos impactos ambientais, não associado aos impactos nas pessoas que têm menos renda, as pessoas que não têm acesso à renda, as minorias sociais. Então, as nossas crianças, os nossos jovens, eles olham para o mundo e eles não veem perspectiva. Eles olham para os pais, eles olham para os adultos, muita gente doente, né? As pessoas fazendo grandes esforços, e esses esforços, em geral, resultando em muito pouco. As pessoas cada vez mais distantes das pessoas amadas, né? Cada vez mais distantes dos aspectos internos emocionais, e o ritmo extremamente acelerado. Um ritmo que tem muitas consequências que acabam ocorrendo. Eu gosto de lembrar sempre, assim, quando eu vou comentar sobre algo, né? Eu gosto de ver na visão indígena, assim, né? Então, o Ailton Krenak, né, nosso amigo, ele diz que a Mãe Terra, nesse momento, ela resolveu, né, dar aquela ação irada, assim, sobre a humanidade, né? Ela veio e disse, chega, né? Não chega tão tranquilo, assim, não chega bem dito, assim, que
quase todos nós já recebemos um dia da mãe e do pai que a gente passou dos limites, e eles mesmos, muitas vezes, sendo carinhosos e amorosos, eles nos disseram um grande chega. Então, a pergunta que o Fiorese fez no início, na fala dele, ele disse assim, o que nós estamos aprendendo, né? Eu acho que a primeira questão que a pandemia trouxe foi a redução do ritmo. A gente, por conta da pandemia, nós tivemos que reduzir o nosso ritmo. Por conta da pandemia, nós aprendemos como é cuidar integralmente dos nossos filhos. Então, a gente... essas rotinas, né, que quando envolve terceiros, elas muitas vezes a gente não percebe a importância que elas têm, e nesse momento a gente está percebendo como essas rotinas exigem uma presença. Então, nós estamos tendo mais possibilidade de acessar pessoas que a gente só acessava em conferências, em eventos, né? Então, nós estamos podendo, todos os dias, muitos encontros, muitas pessoas especiais que estão nas suas lives e que a gente está podendo acompanhar. Então, eu creio que a humanidade ela não vai voltar mais àquele modelo. Ela, embora todo o modelo econômico está se readaptando para tentar fazer com que isso ocorra, mas na prática as relações vão se alterar muito. Tomara que elas se alterem num sentido positivo. Sobre o ponto de vista da medicina tradicional chinesa, a gente trabalha com um conceito de 5 reinos mutantes, né? Ou 5, geralmente a gente encontra como 5 elementos, né? Esses reinos, eles são originários de um movimento que todos vocês já devem ter ouvido falar, do Yin e do Yang, né? Essa ascensão que se chama Yang, esse retorno que se chama Yin, a forma que se chama Yin, a função que se chama Yang, a gente vê muito aquele símbolo do Yin e do Yang. Esse Yin e Yang, ele vai se transformar nos 5 movimentos, ou 5 reinos, que é a forma que eu abordo, né? 5 reinos mutantes. Cada reino desses, né, que é a água, que é a madeira, que é o fogo, que é a terra e o metal, então a gente não relaciona com os 5 elementos. Os chineses viram na observação da natureza, então a medicina que observou o movimento da natureza, ela não foi uma teoria medicinal criada a partir de algo específico, ela foi uma observação da natureza. Então esses 5 reinos, eles vão fazer com que seja exatamente o ciclo de Yin e de Yang que se manifestam dessas 5 maneiras: expansão e contração, expansão e contração. Então, se nós formos fazer uma leitura do momento, a gente pode dizer que a gente chegou num processo de máxima expansão e agora tem a grande necessidade de se contrair. Se a gente não conseguir ter essa leitura, a humanidade ter essa leitura, desse voltar, desse capacidade de observação da natureza, de voltar para dentro, como o Luiz Felipe diz, de olhar de uma forma diferente para as nossas relações e a forma como a sociedade vinha se organizando, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter escape de ano, né? Vai escapar, porque ele não vai conseguir retornar. E esse escape, a humanidade já viu em vários momentos da sua história. Inclusive, tem uma teoria que a humanidade já sofreu muitos Big Bang, muitos fins e recomeços, né? Esse escape, dentro do corpo humano, quando ele ocorre e ele não é tratado, ele vai gerar taquicardia, ele vai gerar rubor, ele vai gerar dor de cabeça, até o momento que o sistema entra em colapso final. Então, nós, enquanto humanidade, trazendo para a relação com a medicina chinesa, a gente vai precisar reconhecer que chegou num limite do modelo de comportamento. Ele precisa ter um retorno que consiga ajudar a toda a humanidade de uma forma harmoniosa e criativa. Então, aqui a gente, pelo tempo, a gente fala um pouco rápido, né?
Mas dentro da medicina chinesa, esses 5 reinos, esses 5 elementos, eles estão relacionados com os nossos órgãos, com as nossas entranhas, com os membros, com as funções que a gente tem, né, dentro do corpo humano. Cada um desses órgãos tem sentimentos relacionados, né, e sentimentos e também aspectos patológicos. Então, por exemplo, o rim, que é associado ao acoplado da bexiga, o rim, é ele que tem essa capacidade da gente ter um destemor para fazer as coisas, para agir, nos dá a força necessária para que a gente age. Quando ele é patológico, ele vira medo, o destemor vira medo. E assim sucessivamente, né? Na madeira, que é o fígado e a vesícula biliar, é o momento em que do medo surge a raiva. Então, como eu não tenho a força necessária para fazer aquela ação e essa ação é interrompida de alguma forma, eu vou me manifestar de uma forma raivosa, né? E consequentemente, no coração é a tristeza, né? O sintoma positivo seria a alegria. Na terra, o sintoma, o elemento relacionado à terra, no campo das emoções, é a capacidade que a gente tem de reflexão, é o órgão estômago, e a entranha estômago e o órgão baço. Já o aspecto patológico desse reino é a obsessão, coisa que a gente mais vê hoje em dia, assim, esse aspecto do excesso de reflexão que se transforma em obsessão. Já no último reino, que é o reino do metal, que do reino do metal retornamos à água, são mutantes, um se muta no outro. O aspecto emocional sadio é a recordação, a gente ter a capacidade de recordar. Agora, o aspecto doentio é a melancolia, o aspecto de quando a gente lembra do passado e se entristece no presente. Então, trazendo de novo aqui para a situação da pandemia, né? A capacidade da gente perceber essas emoções, a gente buscar caminhos criativos, a gente lembrar que as coisas, como o Luiz Felipe disse, elas são construídas, e se elas são construídas, eu posso construir numa direção melhor. Eu parar, essa meditação, esse silêncio, é o momento em que vai surgir a criatividade, a capacidade, primeiro, de não reagir às coisas de uma maneira negativa, segundo, ter ideias criativas que permitam com que a gente lide com cada situação. E assim, a gente caminhar no sentido de ter uma presença. Muito, lembro sempre da Zui Tensei, né, que teve por aqui, quando ela ensinava a gente a meditação caminhando, né, ela dizia assim: cada passo é como um cheguei. Olha só, um passo eu cheguei. Não é aquele passo eu estou apressado porque eu vou chegar naquele local. Quando eu chego no local, eu já estou já com vontade de ir para outro local. É o passo que mantém a presença em cada circunstância, né? E isso é a visão que a medicina chinesa traz, da gente ter essa leveza, né? Os seres humanos conseguirem observar melhor a natureza, e quando eles conseguirem observar melhor a natureza, eles conseguirem, então, ter mais amor pela natureza, né? Preservar mais a natureza. E, por último, eu acho que o meu tempo está acabando, né? Tudo muito resumido aqui, né? A medicina chinesa, ela trabalha em 3 níveis, né? O nível celeste, humano e terrestre. No nível celeste, aquilo que nos traz o nível celeste, né, é o oxigênio, é o prana, né? O nível celeste nos traz as energias hereditárias que vão compor a nossa vida como um novo ser. O nível humano, depois eu vou ficar no céu, vou vir para a terra, né? A terra, ela vai nos fornecer os alimentos, a água, ela vai permitir com que a gente se assente. E o nível humano é o nível intermediário. E qual é o alimento no nível humano?
né? São as relações. E o céu nos fornece o oxigênio, a terra nos fornece a água e os alimentos. O nível intermediário, nível humano, é o nível das relações. Esses são os 3 alimentos que nos nutrem. Se um desses níveis estiver comprometido, a gente fica comprometido e a gente fica ameaçado, sim, enquanto humanidade. Então, nós precisamos desse oxigênio, esse prana que vai nos permitir a vida, permitir essa existência num sentido mais sutil. Nós precisamos desses alimentos terrestres que vão manter a nossa estrutura, mas nós precisamos cultivar relações humanas adequadas, né? Com a natureza, consigo e com os outros. Então, respondendo de novo a pergunta do Fiorese, né? Os exemplos de solidariedade que estão surgindo durante a pandemia, eles são incríveis. Aqui mesmo pelo SEB, eu acho que tem uns 4 ou 5 grupos que se organizam para fazer doações. E no início eu achei que muitos grupos, daqui a pouco isso não vai rolar, né? Porque muitas. E no fim, eles construíram redes que todos os grupos funcionam muito bem para públicos diferentes e as coisas estão acontecendo e estão fazendo chegar. Hoje, esses dias eu perguntei para um rapaz que faz, e ele vem aqui no nosso reciclável e ele separa latinhas, né, para vender. Daí eu perguntei para ele, e aí, como é que tá lá no Castelinho, né? Vocês estão precisando de alguma coisa? Daí ele disse, não, Juca, olha, fica tranquilo. Daí eu perguntei, as coisas estão chegando? Estão chegando. Redes e redes. Tá? Então, o Castelinho, para mim, é um local de modelo assim que a gente pode pegar como um exemplo. Né? As pessoas estão ajudando umas às outras, estão ligando mais para os amigos, para os parentes, estão tentando perguntar para as pessoas como que elas estão. Então, essas são boas coisas que surgem a partir de uma situação do nosso próprio diagnóstico, que não era um diagnóstico bom enquanto sociedade. Muito obrigado. Muito obrigado, Juca. Querido Fiorese, está por aí? Bom, pessoal, a gente tem esse hábito, né, de abrir para algumas perguntas. Se alguém quiser se dirigir diretamente a algum dos convidados, quiser fazer alguma colocação, né, alguma pergunta de algum dos assuntos que foram abordados aqui, né, estamos abertos aí, pode fazer ou por escrito, ou então diretamente abrir seu áudio e conversarmos um pouco. A gente está mais ou menos no horário que geralmente a gente finaliza, mas as falas foram tão boas, a gente abre aí para umas 2 a 3 perguntas que possam surgir. Meu caro Serginho, gostaria de fazer alguma colocação? Não, eu estava bem absorto aqui pelas falas, até fiz uma observação ali, que noite maravilhosa, eu estou impressionado. Eu acho que foi acertadíssimo, as 3 falas foram espetaculares, que noite. Vou compartilhar, pedir para todo mundo compartilhar ao máximo isso aí para poder acompanhar depois, porque realmente trazem elementos muito, muito bons aqui. Então, eu acho que na rodada final deles, nessa última, só queria sugerir, porque eu acho que não sou eu aqui, eu já vi no chat a Sandra falando, várias pessoas observando aqui as falas que foram feitas, e encantados com isso. Então, eu acho que os 3 deixar na sua mensagem final o contato, os endereços, onde as pessoas podem procurar aprender a fazer meditação, homeopatia, acupuntura, são coisas que nós temos aqui, felizmente, na nossa cidade. Então, diante dessa crise toda que nós estamos vivendo, se alguém quiser procurar esses recursos, se encontrar com essas ajudas aqui é muito legal. Então, só queria sugerir isso para finalizar aqui. E que noite maravilhosa. Baita noite, como diz os gaúchos, nesse inverno frio. Eu acho que a Regina ali tá louca para fazer uma pergunta, assim, tá se mexendo ali. Não, Regina?
Se enquadrou ali, agora a gente não vai perguntar. Sandra, registrar aqui também a presença da Águida, né? A Águida tem um trabalho maravilhoso aí, né, conduzindo a política estadual, né, de agroecologia e produção orgânica, né, junto à antiga Secretaria de Desenvolvimento Rural, que foi novamente aglutinada com a Secretaria da Agricultura. Então, a Águida, fica aqui o nosso registro, o nosso agradecimento por todo esse trabalho aí de política pública e de carinho, né, e de aglutinação das instituições, entidades, ONGs, movimentos sociais que têm colaborado com a construção da agroecologia, né? Então, sinta-se abraçada, Águida. E a Sandra também, né? A Sandra é a nossa... dá para chamar aluna, imagina, a Sandra nos ensinou muita coisa, né, no nosso curso de extensão em agroecologia, e a Sandra tem um trabalho maravilhoso ali junto às feiras, né, trazendo esse alimento ecológico para junto das pessoas e promovendo esses espaços, né, de instalação, de interação. E é isso que eu queria perguntar, aproveitando se desse, né, perguntar para a Fernanda, para o Juca, para o Felipe, né, como que pessoas se encontram, trocam, uns compram, outros vendem alimentos, trocam semente, como que isso contribui para a saúde individual e coletiva, né? Eu estava comentando esses dias com o Pelé, com o Serginho, que eu li um artigo de um filósofo alemão ali, que fala muito do conceito de coimunidade. Tipo assim, existe o conceito de comunidade, as comunidades estão bastante fragilizadas, ainda mais nesse momento, e por tudo que aconteceu nessa modernização e nesse processo de urbanização violenta que nas últimas décadas acometeu o mundo e o Brasil, e o Rio Grande do Sul também, né? Há pouco o mundo deixou de ser majoritariamente rural, e passou a ser majoritariamente urbano em termos de população, né? Então, essa construção da imunidade não pode ser algo somente individual, né? Por mais que as pessoas às vezes tenham conhecimento, cultura ou dinheiro, enfim, para ter acesso ao que há de melhor e buscar, mas tem que ser um processo coletivo, né? Onde as pessoas se cuidem mutuamente, né? Esse processo de empatia, e que infelizmente a gente às vezes não vê em plena pandemia muitas pessoas sendo empáticas, sendo cuidadosas com os outros, consigo mesmo, né? Não saindo de máscara, não cumprindo, né, as normas de isolamento, de distanciamento físico, etc. Queria só um comentário de vocês sobre isso, porque eu acho que é isso que dá sentido um pouco a esse trabalho em rede coletivo que a gente tenta fazer. Isso. Está aberto, então, aí, para os três convidados darem uma palavrinha, né? Eu vou tomar liberdade, então. Nessa pergunta, eu volto para a questão indígena. Assim. Uma vez eu ouvi do Krenak também, que ele me disse assim, que quando alguém adoecia na aldeia, eles reuniam todo mundo. Tentavam ver assim, o que está acontecendo com a aldeia. Né? Eles não individualizavam. É claro que aqui pode parecer um contraponto à visão homeopática, mas não é. Né? O fenômeno, ele é coletivo. As nossas crianças estão ficando deprimidas, não é? Porque eles tiveram um problema na sua formação genética. Eu digo isso em escala grande. Assim. Um amigo que trabalha num grande laboratório farmacêutico de São Paulo, ele me disse que mais de 50% dos medicamentos que são vendidos no Brasil são medicamentos para dormir. Então, vamos só pensar a humanidade, o que está acontecendo com a humanidade que não consegue, ao final de um dia, repousar ao ponto de adormecer e poder descansar. E ela precisa de medicamento.
Então, o fenômeno, sem dúvida alguma, é coletivo, né? E então, quando a gente isola, é uma tentativa de atribuir àquela pessoa a responsabilidade por aquilo que aconteceu. Mas nós temos que olhar a aldeia. E, nesse caso, a nossa aldeia ela é grande, né? As aldeias são grandes, elas tem essa grande aldeia que é a humanidade. E a gente é inseparável. Então, a gente olhar para aquilo que a gente está fazendo coletivamente é o início do tratamento. Hoje eu estava pensando, acho que não é contraditório não, Juca, é perfeito, assim, é um olhar individual, mas isso pode ser massificado, deve ser massificado, né? Eu acho que é o grande passo que a gente tem que dar agora, é atingir como a gente faz para com que essas práticas, né, tanto da alimentação, da agricultura, como as práticas em saúde, cheguem a mais pessoas, né? E a gente está num momento bastante propício para isso. Assim, a homeopatia tem dado grandes passos. Hoje, para vir para cá, eu fui pesquisar como que está o contexto das práticas da política de inclusão de práticas integrativas e complementares de saúde em Viamão, né? E tem coisas, parece que acontecendo de forma bastante isolada e bastante incipiente. Posso estar errada nisso, porque eu não consegui buscar as informações suficientes. Eu acho que o fortalecimento das políticas que já tem, que foram construídas e que estão a ponto de se perderem, é uma forma, é um mecanismo, é um meio da gente conseguir massificar algumas coisas, assim. E hoje eu comecei, porque como eu faço terapêutico, eu trabalho com atendimento individual, embora a minha prática de vida seja sempre trabalhar com mais e mais gente, né? Tanto que eu me forjei nos movimentos sociais, e hoje tem que chegar, a homeopatia precisa chegar em mais gente, através da Associação Brasileira de Homeopatia Popular tem chegado. O budismo, através da meditação, das práticas de meditação e de várias outras práticas de meditação não budistas, também eu percebo um esforço muito grande de fazer isso, de chegar a mais pessoas, né? E aí eu já estava pensando, então, na política, e como isso a gente pode fortalecer isso aqui, assim, fica um desafio para a gente aprofundar para as próximas vezes, para o Fórum, para o Eco Viamão, para o Tupambaé, né? Como que está a política no município, né? A política de práticas integrativas e complementares na saúde, e da gente começar a ter um olhar para isso, para essa questão da saúde, em princípio, no nosso município, né? E ver como que a gente chega em mais gente, né? Como que a gente pode abranger. A homeopatia a gente tem oferecido massivamente, mas a gente encontra alguns entraves, que às vezes são estruturais, né? Às vezes são mais classistas também, ou mais estruturais, mas o desafio é esse, e a gente acha que está com um terreno, como o Juca falou, está com um campo bastante aberto, assim, para expandir, sabe, para expansão. Gratidão, Fernanda. Luiz Felipe. Eu queria comentar, partindo do que eu estava falando, né, de que aí vocês podem considerar que é uma afirmação, né, se não precisam aceitar, embora já possam ter observado na sua própria experiência, o que surge como ambiente que a gente vive, como realidade, é inseparável do espaço interno que a gente tem. Então, partindo desse contexto, eu acho que a gente poderia, nesse sentido de comunidade, viu, Fiorese? Eu acho que a gente pode ter uma ação ativa cuidando do lugar, do espaço interno das nossas relações. Então, a minha sugestão é que a gente pegue os referenciais mais elevados, mais sábios, mais interessantes que a gente tenha, e a partir desses referenciais a gente vai se relacionar com as pessoas. Aí os nossos encontros, o nosso cultivo, a nossa comercialização, as feiras, as assembleias, as reuniões, vão ter como base movimentos que surgem de experiências de sabedoria. Sabe? É nessa condição que a gente vai ter condição de ajudar a surgir bases de convergência. A gente precisa de convergência dos nossos olhares. A divergência já está para tudo que é lado. Se a gente pegar, por exemplo, o movimento social,
Eu acho, sinceramente, que a nossa história do movimento social, se a gente pode dizer um fio da nossa história, é a história das nossas divergências, não é a história das nossas convergências, no sentido geral, né? Então, construir convergência, eu preciso estar num lugar de construção de convergência. Eu entendo, partindo da visão budista, que eu acho que ela é muito útil, mas a visão cristã, muitas visões vão trazer valores positivos, valores elevados das relações humanas, entre si, com o meio ambiente, etc., etc., que podem ajudar a gente no relacionamento melhor. E no ambiente de relação melhor, a nossa saúde melhora. Aí, por isso, o sentido da coimunidade. Porque eu trabalho junto, eu tenho movimentos coletivos, um acolhe o outro. Sabe essa postura de acolhimento? Se eu sei que o surgimento da minha noção de realidade se dá a partir de um lugar na minha mente, o outro também. Então, se o meu companheiro, eu vejo que ele não está bem, eu posso ter uma postura de acolhimento, de ajudá-lo a se movimentar de outro lugar. Sabe pessoas que têm essa habilidade? Já pensou em olhar, já tentou olhar de outro ângulo? Ela nos ajuda, a gente olha de outro ângulo. E olha de outro ângulo. Já experimentou olhar de cima? Já experimentou olhar de baixo? A gente vai vendo que aquilo que a gente está vendo é uma fresta. A gente pode ter essa habilidade. Você já experimentou escutar um pouquinho mais? Já experimentou deixar teu colega falar e não interromper? Já tentou se colocar no lugar dele? Sabe, se os referenciais são amplos, a gente vai ajudar. Base de convergência, saúde, sabe? Aí coimunidade. Eu acho que a gente pode fazer muito. A gente tem muitos meios para fazer. Aí cada um vai trabalhar no seu esfera. Acho que essa rodada, né, consegue fechar bem aí o espírito, né, do nosso encontro, com a fala dos nossos convidados, né, e fechando a nossa noite, né. Não sei se mais alguém gostaria de perguntar alguma coisa, se ficou algo que precisaria ainda ser dito, né. Eu acho que uma fala da Fernanda, né? Eu não vou abrir essa janela, né? Falando muito, né? Mas eu não me lembro o ano, o Juca pode nos ajudar, quando nós trouxemos aqui no 108 Horas a Carmen Simone, né? Como que era o nome daquela pessoa que trabalhava com as práticas integrativas? O teu som está um pouquinho baixo. Quase, em 2011, nós tivemos aqui no 108 Horas a Carmen Simone, ela é médica sanitarista, e ela coordenou a implantação nacional das práticas integrativas e complementares no Sul, ainda no governo Lula, se não me engano, né? E ela esteve aqui, nós apresentamos ela para o pessoal da prefeitura, tivemos vários encontros, né, com o grupo da prefeitura, resultou numa lei que autorizava a adoção de práticas integrativas e complementares em Viamão. Só que com o tempo, assim, não andou, as reuniões eram esvaziadas e então a secretária, ela é muito empenhada, se não me engano o nome dela é Inajara, né? Serginho, eu acho que conhece ela. Na época... Indianara era o nome dela. Indianara, isso mesmo. E ela, inclusive, não era da área de saúde, ela era da área de educação, mas ela compreendeu perfeitamente a importância das práticas, assim, e a gente, as notícias que a gente tem é que não andaram, né? Isso tem lei permitindo. As práticas são muito importantes do ponto de vista preventivo, e o próprio nome já diz, elas são integrativas, né? É o que está sendo feito aqui hoje, né? Lá tem meditação, tem nutrição, tem todas, assim, aqui em Viamão a gente tem pessoas da biodança, assim, maravilhosas, né? O Nenel, que viaja internacionalmente para muitos centros, né? Com diferentes práticas. Então, eu penso que a gente precisaria pensar nisso, assim, o que esse conjunto de práticas, de uma maneira integradas, podem trazer para Viamão. Então, vamos dizer que o município, enquanto administração
possa não fazer, mas nós podemos, né? Então, a gente poderia fazer um grande encontro dessas diferentes tradições aqui, né? Viamão tem muita gente fazendo coisas maravilhosas. Até quando o Pele me convidou, eu falei, olha, Pele, essa mesa fica restrita para falar de práticas integrativas. Nós precisávamos convidar, né, muito mais gente, assim, com as ervas medicinais, né, outros tipos de práticas, né? Então, fica aqui essa provocação, assim, da gente, nesse movimento, né, que inclui todas essas organizações que está promovendo esses encontros, da gente pensar alguma coisa nesse sentido, assim, né? De aqui a gente ter um grande centro de união dessas diferentes práticas e que a gente possa oferecer para as pessoas de alguma maneira, né? E o poder público nosso, vamos a gente fazer, né? Creio que todos os três aqui que estão aqui fazem de alguma forma, né? Porque a gente está oferecendo, né, serviços com valores bem adequados, assim, que permite as pessoas de baixa renda acessar, muitas vezes sem pagar nada, né? Quando as pessoas não têm recursos. Então, eu acho que as pessoas já estão fazendo, né? Basta talvez essa integração com a administração municipal. Que maravilha, Júlio, que maravilha. Eu acho que esse é o caminho que a gente tem utilizado aqui, não só nesse encontro, mas nessas redes que nós temos construído aqui no SEB, né, no 108 Horas, junto com o Instituto Federal, em alguns momentos até com a própria prefeitura, em outros momentos a prefeitura não se fez presente, e a gente segue fazendo o nosso papel, né? Segue tentando avançar e não aguardar que o poder público resolva os nossos problemas, né? E a nossa rede cada vez está maior, né? Eu vejo na própria Tupambaé do ano passado a quantidade de pessoas que vieram palestrar, a quantidade de pessoas que se reuniram, né? Em prol do mesmo motivo, da mesma convergência, né? Eu acho que é por aí que a gente segue e por aí que a gente vai finalizando, né, esse nosso encontro tão maravilhoso com 3 convidados tão queridos. A gente pode abrir os microfones, a gente tem feito essa prática no final, né? As pessoas que quiserem nos dar um oi aqui podem abrir o microfone e se cumprimentar e a gente vai finalizando por aqui, tá bom? Gratidão, Juca, gratidão, Luiz Felipe, Fernanda. Agradeço. Muito bom, Boa noite pessoal. a todos. Muito obrigado, bom, Felipe, gratidão. Fernanda Obrigado, e o Juca. Boa Obrigado, noite, gente. gente. Valeu. Foi uma noite maravilhosa. Obrigada por tudo. Até a próxima quinta, mas antes, quem puder prestigiar a cerimônia da semente dos Guarani, da aldeia Cantagalo, Cortou. Repete, Fiorese, que cortou. do Viamão, YouTube da Viamão. Estão todos convidados a prestigiarem, acompanharem, colaborarem. Cerimônia da semente. Começa o calendário agrícola Mibiá Guarani. Valeu, boa noite. Quando? Quando? Sábado 22. Ah, legal. Depois da manhã. Beleza. Isso. Boa noite. Obrigado, gente. Valeu. Valeu. Obrigado, pessoal. Valeu, gente. Tchau. Tchau. Obrigado, Felipe, mais uma vez. Nosso técnico, palestrante e tudo hoje. Tudo bom? Vou parar o Facebook, hein? Isso aí.